Bem, bom dia. Esse é o nosso trabalho do Mapa Verso a respeito de produções agrícolas e o uso de fertilizantes. Nosso grupo é o Gabriel Gandolfi, Ian Morales, Kaique Rodrigues e Lucas Carvalho. A gente se baseou na alta dependência de importações, onde em 2022 a quantidade de fertilizantes no mercado nacional somou 37 milhões de toneladas, 11% a menos do que nos últimos períodos de 2021, sendo que 86% desse volume foi importado, conforme dados da ANDA, que é a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Também foram considerados os anos de 2023 e 2024, onde que o acumulado de janeiro de 2024, de janeiro a dezembro, o total de entregas foi de 45,6 milhões de toneladas, registrando uma redução de 0,5% em relação aos mesmos períodos de 2023, quando se registram 45,82 milhões. Próximo slide, por favor. Também é importante destacar o que são os fertilizantes. Segundo a PISOL, os fertilizantes são substâncias ou conjuntos de substâncias aplicados em uma lavoura com o objetivo de fornecer nutrientes para o desenvolvimento das plantas. De modo geral, esses podem ser classificados como minerais, ou seja, de produções indústrias químicas, ou orgânicos. Mas, afinal, eles fazem mal para a plantação? O uso em excesso pode levar a uma deficiência de fertilizantes, deixa a planta com nutricionalmente mais vulneráveis a doenças. Por isso, o equilíbrio entre nutrientes é fundamental para a plantação crescer maior e mais resistente, além de ter maior qualidade. Agora, o tema central do nosso trabalho, o que utilizamos como hipótese, seria que a alta utilização de fertilizantes implica diretamente em um aumento da produtividade agrícola. Para isso, pode passar para o próximo slide. A gente espera testar essa hipótese através de mapas croppléticos, de método estatístico e histórico. Então, como eu já disse no slide anterior, as análises através de mapas croppléticos estabelecerão a divisão do mapa por estados brasileiros. Já as análises contemplam dos anos de 2020 a 2023, sendo ali o início da Covid. Para as importações, as informações relacionadas serão expostas em tons de azul. Quanto mais escuro, maiores serão as importações. Já a produção será visível em tons de vermelho, sendo que quanto mais escuro, maiores os níveis de produção. Aqui, para a especificação das análises, para cada ano analisado, haverá um ranqueamento dos principais estados importantes e os principais estados com a quantidade agrícola produzida. Em cada ano, haverá uma análise da correlação entre os valores apresentados por estado para fins de comparação dos efeitos e, por fim, haverá um gráfico de comparação percentual ano após ano com o início de 2021. Bem, falando um pouco sobre o fluxo dos dados, inicialmente a gente utilizou duas bases, cada uma respectivamente para produção e para importação. Como destacado anteriormente, tudo relacionado à produção no nosso trabalho, a gente destacou em tons de vermelho e tudo relacionado à importação em tons de azul. Nesse caso, utilizamos, que veremos posteriormente, a pesquisa agrícola municipal do IBGE, e conseguimos os dados através do site Banco dos Dados, que contempla várias pesquisas e bases de dados do IBGE. Os dados a gente conseguiu capturar através do BigQuery do Google, então a gente utilizou o Google Colab, né, com a linguagem Python, para captura desses dados. Então escrevemos um código como em SQL, porém dentro do Python, para trazer esses dados. E utilizamos do Gemini várias interações tivemos com ele para corrigir possíveis problemas que tivemos durante a execução do código, que será mostrado posteriormente. Para importação, utilizamos a pesquisa do Comexstat, né, a base de dados Comexstat, que tem parceria com o governo brasileiro. Então, cada ano tem a quantidade total importada, né, em quilo líquido, e também o valor gasto ali em dólares por importação de todos os tipos de produtos possíveis, registrados, né, no NCM, na nomenclatura do Mercosul Comum. Esses dados estavam disponíveis em bases CSV, e após subir essas bases para o Google Drive, utilizamos elas no Google
Google Colab através da linguagem Python, criando data frames e utilizando de interações com o Gemini. E, aqui nesse caso, ambas as análises nos levaram à criação de gráficos, né, nesse caso aqui, de mapas divididos por estado. Então, como eu disse anteriormente, a pesquisa de produção agrícola municipal investiga anualmente os principais produtos das lavouras temporárias e permanentes do país, que se caracterizam não só pela grande importância econômica que possuem na pauta de exportações, como também por sua relevância social. Então, aqui o link que a gente conseguiu esses dados, e essa é a base de dados completa que a gente puxou através do BigQuery. Nesse caso, a gente também está utilizando uma base menorzinha, que tem os nomes das unidades federativas, dos estados, então a gente quer trazer o nome do estado referente à sigla que tem aqui já na base principal. Em relação aos dados de importação, utilizamos o ComExStat, que traz as estatísticas de comércio exterior em dados abertos. Aqui nesse caso, a base completa está aqui na esquerda, e através do sistema harmonizado 4, né, que traz 4 dígitos para definição de um material, de um produto, né, assim como o NCM. Então, trouxemos aqui uma base menor, puxando o nome do produto em relação ao sistema harmonizado 4, de 4 dígitos. Em relação à sigla da unidade federativa, fizemos o mesmo processo que realizamos aqui para a parte de produção. Então, trazer o nome da unidade federativa em relação à sigla já existente na base utilizada. Como o nosso intuito é trazer as importações de fertilizantes, então realizamos uma breve filtragem aqui, após filtrar a nomenclatura do produto, né, trazer a nomenclatura do produto em relação à base original, filtramos somente o que seria fertilizante. E aqui, a junção das bases, então, em um determinado momento, tínhamos duas bases, juntamos elas para que houvessem, nesse caso aqui, data frames, né, de 2023, 2022, 21 e 20, para realizar as análises que pretendíamos. Nesse caso, então, o ano é uma informação que ambas as bases têm em comum, o nome da unidade federativa, que foi trazido através daquela outra base, e, nesse caso aqui da produção, o rendimento médio da produção foi a métrica utilizada, e para o caso da importação, o quilo líquido importado foi a métrica utilizada para contemplar os dados de importação. Agora aqui eu gostaria de demonstrar um pouco do nosso código. Bem, inicialmente no nosso código trouxemos dados que consideramos os dados base, nesse caso, como citado, uma simples tabela que traz as informações de cada unidade federativa. Os códigos estão escritos para lerem os arquivos em CSV, como dito anteriormente, que estão disponíveis no Drive e estão em categoria pública, então conseguimos trazer eles através do comando aqui, puxando a URL desses códigos e lendo através do Pandas, lendo esses arquivos de CSV. Em relação ao NCM também, como eu disse anteriormente, então o sistema harmonizado, nesse caso a base de importações contempla os códigos com 4 dígitos, então trouxemos as descrições. Aqui fizemos um procedimento na linguagem JSON, que traz as coordenadas de cada estado para definir posteriormente as delimitações do mapa que serão realizados. Para os dados de produção, como dito, utilizamos essa biblioteca da base de dados, então trouxemos aqui através do nosso ID com um simples query, que é proporcionado pelo site, então trouxemos a base completa através do Google BigQuery.
Para o ano de 2020, realizamos certos procedimentos após importar os dados de CSV das importações. Então, aqui já estamos renomeando as colunas, adicionando a descrição, já limpando a base, filtrando por fertilizante e juntando a base a, a primeira base, né, DF UF, que no caso tem as informações das unidades federativas, então trazendo a informação já completa com somente o nome do estado e a quantidade em quilo líquido importado nesse caso aqui. Para a formação do mapa, então juntamos com os dados de produção. Os dados de importação, como eu disse, estão separados em CSVs, cada ano tem o seu respectivamente. No caso da produção, tivemos que fazer uma filtragem aqui, filtrando somente o ano de 2020. Então, aqui os dados juntos, já de 2020, e aqui a criação do mapa. Como dito, os tons de azul estão para importação e os tons de vermelho estão sendo utilizados para a produção. Como veremos também, foram feitas análises de correlação e também alguns gráficos comparativos de análise, ranqueando cada estado em termos de produção e importação. E também, para uma análise final, utilizamos de gráficos comparativos que fogem às métricas utilizadas anteriormente. Então, aqui veremos comparativos entre anos, produção versus produção, importação versus importação, e para um gráfico final, uma evolução ano após ano das métricas. Então, esse é um overview bem simples do nosso código que desenvolvemos. Os anos basicamente seguem os mesmos fluxos, trazendo data frames de importação anualmente e data frames de produção anualmente, juntando os dois com os dados de importação, como dito aqui. Os dados de importação estão filtrando somente os fertilizantes e aí sim calculando uma métrica, cada um utilizando de seu percentual. Então, aqui nos casos dos gráficos, estarão na métrica de importação os que estarão em tom de azul e os que estão em tom de vermelho, referentes à produção. Bom, como vocês podem ver aí, a gente, após toda a programação, começa a fazer análise e a gente já parte de uma expectativa de que, assim, inicial, de que quanto maior a sua produção, tecnicamente mais fertilizantes você teria que utilizar. E isso foi a base para a gente ver se essa é a correlação correta. Então, no nosso mapa de 2023, a gente comprou uma correlação de 0,65. Então, vocês podem ver no mapa esquerdo, quanto mais azul, maior a importação de fertilizante. Então, é um padrão até histórico, assim, que você vê que na região sul, centro-oeste, um pouco da sudeste tem maior importação de fertilizante. E que até está indo de acordo também na rendimento de produção agrícola. Então, tanto na sudeste quanto no sul. E o fator interessante foi que tem maior produção de fertilizante na região do Centro-Oeste e no Mato Grosso do que realmente a produção agrícola. Então, não parece ser uma correlação totalmente perfeita. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, é muito mais fácil, não só visualmente, mas ver também em formato de gráficos. Então, realmente é esperado que estados com maior produção exijam maior número de fertilizantes. Então, você pode ver que no começo, na época de 2023, estados aí da região, principalmente do Norte e Nordeste, eles apresentam pouca importação de fertilizantes e relativamente baixíssimo rendimento de produção agrícola. Mas quanto mais você vai indo para o começo, então esses estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná e São Paulo, que são
regiões históricas com maior produção, então ciclos de café, soja, milho, entre outros, você vê que existe uma correlação. Mas o mais interessante é ver que em São Paulo e em Minas Gerais a produtividade acaba sendo maior do que relativamente maior do que a importação de fertilizantes. Então, não necessariamente porque você importa fertilizantes, você consegue ter um rendimento de produção maior. Então, podem ser que existam outros fatores que aumentem a produção agrícola, porque não está considerando só volume, mas sim numa determinada área o quanto você consegue produzir. Então, não só fertilizantes. Pode passar, por favor. Aqui o de 2022, ele está seguindo o mesmo padrão que foi visto no de 2023, mas com uma correlação já um pouco menor. Pode passar, por favor. E aí segue o mesmo padrão. O mais interessante realmente é o estado do Mato Grosso, que apresenta a, a maior importação de produtos agrícolas, mas relativamente uma menor produção comparada. Enquanto São Paulo e Minas Gerais, como falado anteriormente, eles apresentam maior produção e uma importação que não chega a ter esse padrão. E acho que o dado mais outlier daqui seria o estado do Ceará, que tem uma importação de 0,1%, mas entrega uma produção de 6% de 2022. Pode passar, por favor. Em 2021 a gente encontrou uma correlação maior. Então, teve em 2021 0,62 para 22,50 para ter um aumento de novo em 23, seguindo o padrão anterior. Então, as regiões do Centro-Oeste, Sul e Sudeste apresentam maior importação e também maior produção agrícola. Mas que quando você olha em dados brutos, você consegue ver que não é uma correlação exatamente tão alta assim, que existem outros fatores. Pode passar, por favor. Então, segue o mesmo padrão de importação. A região Centro-Oeste realmente domina. Eu acho que é uma questão econômica e histórica que foi moldada, mas a produção realmente se mantém menor quando comparado às outras regiões. E manteve nesses 3 anos a média muito padrão, então continua com São Paulo tendo uma produção excelente e Ceará também. E estados da região Norte e Nordeste com baixa produção e baixa importação. Pode passar, por favor. E aí, essa é a comparação dos mapas de importação de fertilizante de 23 a 21. Você pode ver que algum a, a maioria dos estados se manteve padrão em relação à sua importação, com exceção do estado aqui do sul. Agora, acredito que seja aqui a parte de Santa Catarina. Ele teve um aumento até que relevante, dá para ver aqui que é na região sul, no meio aqui, ele passou de um verde mais claro para um verde mais escuro. E de Goiás também, ele teve uma redução. Então, em 21, você podia ver que ele estava com um azul mais claro e a importação acabou diminuindo. Em relação aos outros, você manteve padrão. Pode passar, por favor. E em relação ao rendimento médio de produção, você vê que a região sudeste ela é a melhor de todas. Então, mesmo que em questão de volume você tenha a região centro-oeste e a sul entregando mais em questão de produtividade, então, dentro de um espaço, você ter a maior entrega, a região sudeste tem os melhores dados e se manteve constante nesses 3 anos. Não teve uma mudança muito bruta nos estados em questão da produção média. Pode passar. E aí, considerando nossos dados de 20 a 23, a gente encontrou uma correlação de 0,54. Então, você pode ver que o número de importação de fertilizantes tem um desvio bem grande, então ele varia muito ao longo dos anos. Vai depender de safra, de outros fatores também, como o clima. Então, em 21, você teve uma importação de 20%, e aí pulando para 22 já uma redução para menos 7,6 e voltando para 5,3. Então, é mais variável, enquanto a produção se manteve de forma mais constante, começando com 0,5 por volta de 2021. Teve uma breve queda para 0,1 e aí um aumento que dobrou, mas não tão grande quando comparado com de 20% indo para menos 7,6. Foi só para 1,96. Pode passar.
Então, agora a gente vai ver mais ou menos o que a gente tira de toda essa análise estatística feita. Bom, no final a gente viu que tem uma correlação positiva de 0,54, pelo menos nesses 3 anos que a gente analisou. E isso quer dizer o quê? Que a correlação de rendimento médio da produção e a importação ela é moderada, ou seja, não exatamente vai ser sempre que você importa mais, você vai produzir mais, mas em geral tende a produzir um pouco mais se você importar mais fertilizante. Mas a gente consegue ver que, por exemplo, São Paulo e Minas Gerais têm a maior produção, o maior rendimento de produção, e não são os maiores importadores de fertilizantes, enquanto Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, por exemplo, importam muito fertilizante e não tem tanta produção assim. E aí, qual que é o problema? O problema é que se a gente não precisa importar tanto fertilizante assim para conseguir aumentar nosso rendimento de produção, a gente está pagando o preço dos fertilizantes e não só o preço monetário, mas o preço ambiental e não está recebendo tudo que a gente podia receber. E aí, quais seriam esses preços ambientais que a gente está dizendo? Bom, principalmente é a emissão de gases de estufa. Então, o, teve de 10% do total de gases de estufas foram emitidos pelos fertilizantes. Uma pesquisa da GREEN em 2015 demonstrou. E também tem os riscos marinhos, que a presença de nitrogênio, fósforo, consegue tipo, poluir grande parte dos aquíferos submersos, e criando lodo e fazendo. é, Perdendo habitats de certos animais marinhos e vegetação marinha também. Pode fazer. Aí a gente tem como alguma medida para lidar com essa parte de gases de carbono o sequestro do carbono, que é um processo de filtragem, basicamente, do carbono do ar por meio da vegetação, que tem essa finalidade na fotossíntese e nas trocas de gases que eles fazem como respiração. E qual que é a projeção, ou qual que é a prescrição que nosso grupo está tentando trazer? É que no futuro é possível que essa correlação não tão alta seja notada pelo mercado de produção agrícola e que haja uma saturação no mercado e movimentos e manifestações que tipo, vão apagar ou tentar suprir a necessidade de comprar tanto fertilizante para não produzir tanto assim. E isso seria necessário para parar com sinais de efeito estufa e desperdício de dinheiro mesmo com a compra dessa quantidade muito grande de fertilizantes, principalmente estrangeiros, que podem prejudicar até a indústria brasileira. Essa é a nossa bibliografia para o trabalho.